Bom, turma, boa noite. Eu vou iniciar. Para quem não me conhece, somente acompanha meu trabalho nas redes sociais. Eu sou professora Aline. De vez em quando desenvolvo alguns trabalhos voluntários de aulas, às vezes presencialmente, lá no meu curso, no curso presencial. E agora, em tempo de pandemia, virtualmente também, né? Reforçando aí essa corrente do bem de que cada um dá, que tem, né? Então, vamos lá. Então, eu decidi compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento de concordância verbal, né? É um assunto que cai em qualquer concurso público, é uma ferramenta de comunicação interessante e importante para o dia a dia, né? Nós estamos o tempo inteiro, né, lidando com situações de concordância. Eu queria pedir rapidinho que quem está com os microfones abertos, que fechem, porque o ruído pode atrapalhar demais, tá certo? Então, fecha aí o microfone. Aí vocês podem abrir o microfone quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá bem? Aí vocês fiquem à vontade. Fiquei triste. Num grupo que tem quase 100 pessoas, somente 10? Caraca. Fecha esse microfone, minha gente, que tem microfone aberto. Tem microfone aberto. Eu vou fechar de todo mundo. Fechei. Bom, vocês conseguem visualizar? Aliás, antes deixa eu mostrar meu rosto aqui, né? Que feio. Tem gente que não me conhece. Olha eu aqui. Carinha redonda de pandemia. Carinha de quem tá comendo pão. Carinha de quem está comendo mais do que se exercitando. Oi, gente. Então, eu sou a Aline. Para quem já me conhece, prazer em revê-los. E para quem não me conhece, prazer em conhecê-los. Tá? Sou professora, trabalho com concurso público já há bastante tempo. É de minha autoria uma gramática para concursos. Dou aula em algumas escolas de Salvador. Tenho o meu próprio curso presencial e agora estou montando meu curso online. Estou montando aqui meu estúdio bonitinho para fazer tudo certo. E vamos começar. Hoje nós vamos falar, como eu estava dizendo, vamos tratar de um assunto do nosso dia a dia, né? Recorrente. Quem de vocês nunca, no momento de produção de texto, parou para checar uma regra de concordância? Ou até mesmo no momento de fala, né? Tá ali numa comunicação oral e de repente surge a dúvida: ih, rapaz, é assim ou é assado, né? Hoje é, hoje são. Que horas é? Que horas são? E por aí vai. É um assunto grande, um assunto bem extenso, tá? Concordância verbal eu costumo dividir em 3 blocos, que ele é bem grande mesmo. Eu trabalho concordância de sujeito simples, divido dessas 3 formas: concordância de sujeito composto, concordância de verbos impessoais, e ainda temos a concordância do verbo com a palavra se, porque o se pode ser o índice de determinação ou partícula passivadora. E aí, a depender do que ele seja, a concordância do verbo muda.
E hoje, você vai trabalhar tudo pro? Não, não tem como, é muita coisa. Não seria didático, né? Seria fazer por fazer. Ah, vou fazer, vou dar logo tudo lá e aí já dei concordância. O objetivo não é esse, a gente não tá com pressa, eu não tô, vocês também não, para que esse desespero, né, não? Então, a gente vai ver hoje as regras de sujeito simples, tá? Que são muitas. No segundo momento, não se preocupem, dessa vez não vai demorar tanto. Demorou de uma aula para outra, porque eu estava no final de fechando unidade, fechando nota de escola e tal. Aí, para acabar de piorar, acho que o estresse mesmo da correria das escolas, tive aquela reação alérgica e não pude ter aula semana passada. Mas, na sequência, nós vamos ter uma aula de concordância de sujeito composto e de concordância com a palavra si. Então, hoje, a gente vai falar de concordância de sujeito simples, tá certo? E vocês, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Preferencialmente, eu não sei quantas pessoas vão entrar, o grupo tem muita gente, nem todo mundo pode assistir logo quando começa, vai entrando aos poucos. Então, pode ser que tenha muita gente, pode ser que fique em torno de 25, 30 pessoas, que é a média. Então, eu peço que, para não embolar, vocês anotem a dúvida, tá? E aí, ao final, vocês podem perguntar. Certo? É melhor assim, eu acho. Porque se ficar muita gente, aí toda hora muita gente interrompendo, fica ruim. Tá bem? Oi, Tati, tudo bem? Que bom que você está aqui. Vamos lá. Vou compartilhar agora com vocês o material. Ah, deixa eu dar só uma notícia legal. Eu estou montando o meu estúdiozinho aqui em casa. Eu tenho um quarto que vai ser o meu estúdio, como se fosse o meu escritório. É o meu escritório, né? Vai virar um estúdio. E eu estou montando lá, porque a ideia é que as aulas não aconteçam só assim, com projeção do slide, né? A ideia é que eu possa utilizar um quadro branco e eu possa riscar o quadro, né? Como as aulas que vocês assistem aí no YouTube e tal. Aqui, na verdade, é uma gambiarra, como diz o povo, para poder eu começar a... Foi para me familiarizar com a ferramenta, né? Com o Zoom, com o Meet. Mas eu estou montando o meu estúdio e em breve nossas aulas vão acontecer no meu mini estúdio, tá? Aqui na minha casa. Vou compartilhar com vocês agora aí a tela. E aí eu gostaria que alguém diga assim, ok, estamos vendo. Quando aparecer aí algumas propagandas. A capa da aula é uma capinha amarela anterior, é essa aqui. Esse material eu vou postar para vocês também, como os outros. Tá todo mundo enxergando aí, né? Então, vamos começar. Bom, primeiro eu vou começar aqui com alguns errinhos de praxe. Não sei vocês, mas diariamente, quando eu assisto a algum telejornal, eu ouço, aliás, o meu ouvido sofre agressões. Eu sou agredida verbalmente quando eu assisto até o Jornal Nacional, às vezes. Brincadeiras à parte, deslizes de concordância, eu gosto de falar de deslizes e não erros, porque às vezes a pessoa sabe, mas desliza, escorrega, acontece comigo também na oralidade. Acontece o tempo todo com todo mundo, com o melhor professor de português acontece, porque nós não falamos, gente, e nem devemos falar da mesma forma que escrevemos. A escrita tem uma normatividade e a fala tem outra, né? Nós não somos robôs para falarmos da mesma forma que devemos escrever em ambientes formais, tá bem? Então, não se preocupem, não fiquem na paranoia do policiamento 24 horas, estar falando corretamente, como diz a gramática, até porque esse conceito de certo e errado na oralidade
é relativo, depende do contexto de comunicação. Na fala, o que importa é se fazer entender. Agora, na escrita, a coisa muda de figura. Então, vejamos aqui o primeiro exemplo. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Cadê minha amiga Dijane? Tá por aí? Minha amiga Dijane, que não gosta de português, mas que eu tô pegando no pé dela para ela assistir essas aulas. Ela tá aí? Se você está, diga oi. Eu não estou vendo a minha amiga Dijane. Vou puxar a orelha dela. Bom, olhe lá. Minha canetinha aqui. Atenção, neste brinquedo todos pagam. Mais comum do que a gente imagina, né? Esses anúncios como é? De muro, de barracas, de praia, né? Até mesmo de supermercado, viu? O supermercado tem um negócio que só Jesus. Até 50% dos alimentos vai para o lixo. Tem uma regra lá que você vai ver daqui a pouco da porcentagem que diz que aqui deveria obrigatoriamente ser plural, ou concordando com esse, ou concordando com esse. Então, aqui está errado. Aluga-se salas comerciais, né? Essa oração está em voz passiva. Se eu fosse transformá-la na voz analítica, eu teria que salas comerciais são alugadas. Então, não pode ser aluga-se salas, tem que ser alugam-se. Eita, que essa letra saiu uma benção. Ó, se são salas comerciais, então é alugam-se salas comerciais. E aqui, 2/3 das pessoas do mundo apresentam algum nível de insuficiência de lactase. Olhe bem, eu sempre vou concordar com o número de cima da fração, né? Então, 2/3 aqui deveria estar no plural. Concordância não é um assunto difícil, gente. Concordância é um assunto fácil, juro por Deus. Ele só é um assunto extenso, tá? Mas ele tem uma lógica, e quando você entende a lógica, tudo fica mais fácil. Então, vamos para as regras, né? Não é um assunto, assim, como é que eu posso dizer? Não é um assunto como acentuação, mais leve, mais gostoso. É um assunto um pouco mais denso, porque ele tem várias regrinhas. Mas eu desconstruo também uma ideia de vocês de que é um assunto difícil. Não, não é. É um assunto extenso. Requer paciência e requer prática. Ao final, nós vamos responder aqui algumas questõezinhas para ver se vocês aprenderam. Então, vamos lá. Deixa eu limpar aqui essa tela. Quando o sujeito, minha gente, é um sujeito simples, né? Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, ok? Qual é a regra do sujeito simples? A regra geral, que é a regra mais importante, deixa eu mudar essa coisa aqui. A regra geral, que é a regra mais importante, diz que o sujeito sendo simples deve concordar em número e pessoa, presta atenção. O sujeito sendo simples, ou seja, tendo um núcleo só, tá? Deve concordar o verbo em número e pessoa. Olha que fácil. Se o sujeito é a orquestra e o verbo é tocar, olha que fácil. A orquestra tocou. Façam, né? Aí não tem segredo. O sujeito concordou em número, singular, e pessoa, terceira pessoa, com verbo. Então, quando o sujeito é simples, um núcleo somente, ele vai concordar em número e pessoa com o verbo. A orquestra tocou. No caso aqui, os pares. Os pares que rodeavam. Por que rodeavam? Porque se os pares estão na terceira pessoa do plural, o verbo também deve aparecer concordando na terceira pessoa do plural. Até aqui tudo bem, até aqui tudo fácil. Vamos avançar para regrinhas especiais, porque aqui o que você viu é o que a gente chama de regra geral. A regra geral de sujeito simples, sujeito que tem um núcleo só,
Ó, o núcleo só, orquestra, pares, uma palavra só. Então, toda vez que o sujeito é formado por uma palavra só, ele é simples. Ele concorda em número e pessoa com o verbo. Tudo bem? Vamos lá. Próxima regra. Casos particulares. Há muitos casos de exceção, turma, muitos casos de exceção. Eu fiz aqui uma triagem daqueles que são os que mais caem em concursos públicos, certo? Então, vamos lá. Existe a situação do sujeito formado pela chamada expressão partitiva. Quem é meu aluno lá, que já fez curso comigo, sabe que essa regra é a regra que eu começo a minha aula, né? Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica parte, o que é que vai acontecer? A gramática diz que o sujeito vai concordar com a parte ou com o termo que especifica a parte. Como assim, professora? Quais são as expressões partitivas? Deixe-me engrossar o piloto. Quais são as expressões partitivas? Expressões como parte de, uma porção de, o grosso de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, etc. Ou seja, expressões que têm valor partitivo. Exemplo, a maioria dos jornalistas. Aí você fala, poxa, eu nunca sei quando concordar quando eu tenho a expressão a maioria ou a minoria, professora. Você foi em cima nessa regra. Eu sei, as pessoas se batem muito nela mesmo. Tudo isso aqui, pessoal, ó, a maioria dos jornalistas, tudo isso aqui é sujeito. O sujeito é tudo isso aqui, tá? Esse sujeito tem duas partes. Tem o núcleo, que é maioria, e tem dos jornalistas, que é um adjunto, ou seja, é um termo, adjunto nominal. É o termo que está especificando a maioria, não é a maioria dos médicos, não é a maioria dos professores, é a maioria dos jornalistas. O que é que a gramática diz? Quando você tem uma expressão partitiva, o verbo deve concordar ou com a parte, maioria, ou com o termo que especifica a parte. Vou voltar, preste atenção. Preste atenção. A maioria dos jornalistas aprovou, concordando com maioria, ou aprovaram, concordando com jornalistas. A regra, então, diz que toda vez que eu tiver expressão partitiva, eu posso concordar com a parte ou com o termo que restringe a parte. De modo que vai ficar ou no singular ou no plural. Outro exemplo, metade dos candidatos não apresentou, concordando com metade, ou não apresentaram, concordando com os candidatos. Não tenho que questionar, tenho que aceitar. Ah, professora, por que assim? Porque é assim. Tá certo? Então, vou repetir para fixar. Toda vez que a concordância se estabelece com uma expressão indicativa de parte, como grande parte, boa parte, metade, maioria, minoria, uma parte de um todo, a gente pode concordar no singular com a parte, ó, ou no plural com o termo que especifica a parte. Até aqui tudo bem? Avancemos para a próxima regra. Regra de número 2. Aliás, dentro ainda da regra da parte, tem a regra do coletivo, que é bem parecida. Coletivo é quando a gente usa uma palavra, uma expressão que dá ideia de todo, né? Então, por exemplo, bando. Bando é coletivo, nesse caso aqui de vândalos. A mesma coisa vai acontecer, ó. Eu posso concordar com o bando, que é o coletivo no singular, ou com o termo que especificou o bando. Um bando de vândalos destruiu, concordando com o bando, ou
um bando de vândalos destruíram, né? Concordando com vândalos. Professora, como é que isso pode cair em concurso? De várias formas. Por exemplo, algumas bancas perguntam assim, em qual das alternativas o verbo pode concordar no singular ou no plural? É uma possibilidade de cair em concurso. Em qual das alternativas o verbo permite concordância singular ou plural? É um dos casos, tá certo? 2. Quando o sujeito é formado por uma expressão que não indica parte como a primeira, mas indica quantidade, valor aproximado, ó. Expressões como cerca de, perto de, em torno de, mais ou menos, né? Ou seja, um valor aproximado, a gramática diz que o verbo vai ficar sempre no plural. Porque pense comigo, turma, se o valor é aproximado, nunca vai ser menor ou igual a 1, porque não existe em torno de 1, cerca de 1, sempre é em torno de 10, 20, 30, sempre vai ser um número maior que 1. Então, a gramática diz que vai sempre concordar com o numeral ou com o substantivo no plural. Por exemplo, cerca de 1.000 pessoas participaram, concordando com 1.000 pessoas. Perto de, ó, expressão de valor aproximado, 500 alunos compareceram. Pro, você falou que quando a expressão for partitiva, concorda com ou a parte ou com o que especifica a parte. Mas ali é a expressão partitiva. Eu aqui estou falando de expressão aproximativa. Cada uma é cada uma, são regras diferentes, ok? Quando eu tenho valor aproximado, eu vou ter sempre um numeral maior que 1. Então, o verbo vai sempre ficar no plural. Vejamos aqui a situação da expressão mais de 1, que é uma situação à parte. A expressão mais de 1 é uma expressão que dá a ideia de... O próprio nome diz, né? Mais de 1. Você pensa, pô, se é mais de 1, eu vou colocar então no plural. Não. O que é que a regra diz? Mais de 1 é valor aproximado, né? Então, vai concordar com quem? Com o número 1. Se cerca de 1.000 concordou com 1.000, se perto de 500 concordou com 500, mais de 1 vai concordar com 1. Não concorda com a ideia. Então, mais de um atleta estabeleceu novo recorde, né, nas últimas Olimpíadas. Ok? Mais de um atleta estabeleceu. Ok, turma? Até aí, tudo bem? Vamos lá. Pro, eu ouvi dizer que tem uma exceção. Peraí, deixa eu botar aqui no mouse. Pro, eu ouvi dizer. Peraí, viu, gente? Tô tentando passar aqui. Que tem uma exceção com a expressão mais de 1, é verdade? É verdade. Peraí, passei demais. Eu ouvi dizer, professora, que tem uma exceção com a expressão mais de 1. Qual é a exceção? A expressão mais de 1, como você viu, vai concordar com o número 1. Só que se essa expressão estiver associada a um verbo com valor de reciprocidade, o plural é obrigatório. Vejamos o exemplo. Mais de um colega se ofenderam. Pro, se é mais de um, não deveria ser mais de um colega se ofendeu? Nesse caso, não. Porque o verbo ofender é um verbo que tem valor de reciprocidade. Um ofendeu o outro. Então, olha o que a regra diz. Quando a expressão mais de um se associar a um verbo com valor de reciprocidade, o plural é obrigatório porque uma pessoa ofendeu a outra. Então, mais de um colega ofenderam-se. Tá certo? 3. Quando se trata de nomes que só existem no plural, a concordância deve ser feita levando-se em conta a ausência ou presença do artigo.
Sem artigo, o verbo deve ficar no singular. Quando há artigo, o verbo no plural. Traduzindo, porque se fosse fácil, você estava estudando sozinho, né? Pela gramática em casa, preste atenção. Existem substantivos, turma, sobre essa regra aqui, a regra 3. Não sei se ficou clara mais de um. Se não ficou, alguém pergunte, tá? Mais de um concorda com o número. Como é que concorda com o número 1? Só não concorda com o número 1 se o verbo for recíproco. Por exemplo, mais de um aluno olharam-se. Um olhou para o outro. Então, não pode ser mais de um aluno olhou-se. Ele não olhou para ele mesmo. Um olhou para o outro. Então, aí é obrigatório o plural. Fora isso, singular. Aqui eu estou falando de substantivos que só existem no plural, né? Por exemplo, a palavra Estados Unidos não é uma palavra singular, é os Estados Unidos, né? Alagoas, o nome de Alagoas são as Alagoas. Minas Gerais são as Minas Gerais. Acontece que existem situações, né, em que é possível ocultar o artigo. Vejamos aqui, os Estados Unidos possuem grandes universidades. Essa é a forma correta. Por quê? Porque a gramática diz que o verbo, concorda com o determinante, com o artigo que determina o número. Mas se eu tenho a opção de omitir, se eu tirasse aqui, se eu tirasse os Estados Unidos, deixa eu colocar aqui de preto. Vamos supor que eu, tiro os Estados Unidos, o CIOS, e fico só Estados Unidos. Se tivesse aqui, Estados Unidos possui grandes universidades. Aí muda. Ou seja, eu só utilizo o verbo no plural se eu tiver o determinante. Sem o determinante, o verbo fica no singular. Por exemplo, Alagoas, né? Pode ser as Alagoas, mas pode ser Alagoas sem o as. Eu tenho a opção de tirar. Alagoas impressiona pela beleza das praias. Mas se o artigo tivesse aqui as Alagoas, aí eu teria as Alagoas impressionam pela beleza das praias. Mas Alagoas é um lugar só. Por que ficaria no plural? Porque é norma. O verbo concorda com o determinante. Na ausência dele, aí sim fica no singular. Por exemplo, aqui, as Minas Gerais são inesquecíveis. Mas se eu tirar Minas Gerais, eu vou ter Minas Gerais é inesquecível. Tem um livro chamado Os Sertões, de Euclides da Cunha. Os sertões imortalizaram Euclides da Cunha. Mas, Os Sertões é um livro só. Por que aí consta imortalizaram? Porque o verbo concorda com o determinante. E, nesse caso, nem tem a opção de tirar o artigo, porque o livro não se chama Sertões. O livro se chama Os Sertões. Tá certo? Então, quando o substantivo é um substantivo que ele existe, né, que só existe no plural, ele fica no plural quando houver a possibilidade do artigo. Tirando o artigo, ele volta para o singular, tá certo? Vamos para a próxima regrinha. Vamos lá. Tá passando... Peraí, viu, gente? Rapidinho. E porcentagem, professora, que uma galera tem dificuldade. Porcentagem é muito fácil. Porcentagem ou concorda com o número ou com o termo que especifica o número. É igual a concordância de expressão partitiva e de coletivo. Quando a expressão é partitiva, concordou com a parte ou com o termo que especifica a parte. Lembra disso? A maioria dos alunos chegou ou chegaram, ou com a maioria ou com alunos. Coletivo, a mesma coisa. O bando de andorinhas voava ou voavam. Concordou com o bando ou com andorinhas. E aqui agora, mesma coisa. Eu posso concordar ou com o número ou com o termo que especifica o número. Tanto faz.
tá certo? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, 25% do orçamento do país deve destinar-se ou devem, concordando com 25%. 85% dos entrevistados não aprovam, concordando com 85%, ou não aprovam, concordando com entrevistados. Nesse caso, só pode ser plural, não existe a opção de singular. 1% do eleitorado aceita, concordando tanto com um como com o eleitorado. Mas se eu tivesse 1% dos alunos, eu poderia aqui 1% dos alunos faltou, concordando com um, ou faltaram, aprova. Porcentagem é sempre assim, pessoal, ou com o número ou com o termo que especifica o número. As duas formas são corretas. Como é que cai em concurso? Da forma que eu falei anteriormente. Em qual das alternativas a concordância pode ser singular ou plural? Tá certo? Concordância é fácil, tá vendo? É só muita regrinha. Vamos lá. Quando o sujeito é o pronome relativo que, a concordância em número e pessoa é feita com antecedente de que. Olha aqui. Fui eu que paguei a conta. Para quem já estudou pronome relativo, é fácil entender que fui eu é uma oração e eu paguei a conta é outra. Para juntar as duas orações, o que é que a gente faz? A gente coloca o chamado pronome relativo. Fui eu paguei a conta. Para não repetir, fui eu que paguei a conta. Aí a gramática vai do seguinte, olha só. Já que aqui está fazendo o papel de eu, então é óbvio que o verbo vai concordar com o antecedente do que. Sempre assim. Sempre o verbo vai concordar com quem está na frente do pronome que relativo. Fomos nós que pintamos, concordando com o antecedente. És tu que me fazes, concordando com o antecedente. Ainda existem mulheres que ficam, concordando com o antecedente. Então, presta atenção, isso aqui já foi questão da CESP. O sujeito de ficam não é mulheres. O sujeito de ficam é o pronome relativo que está evitando a repetição de mulheres. Tá certo? Então, como ele é sinônimo de mulheres, ele é como se estivesse no plural. E estando no plural, ele deixa o verbo no plural. Já vou, filha. Tem uma pequenininha querendo participar da aula aqui. Mamãe já vai. Tenha paciência. Então, ainda existem mulheres que ficam, concordando com o antecedente. Então, a regra diz que toda vez que o pronome relativo que for o sujeito do verbo da segunda oração, o verbo concorda com o seu antecedente. 6. Com a expressão um dos que, né? Eu acho interessante essa regra porque as gramáticas colocam assim. Quando aparece a expressão dos que, a gramática ou os gramáticos preferem o plural. Ora, se eles preferem o plural, e se eu botar no singular tá errado? Não tá errado, né? Mas existe uma preferência. De forma que, se cair num concurso, professora, se ele diz que prefere, né, no concurso aparecer, ele não pode dizer que a forma singular esteja errada. Ele pode dizer que a banca prefere no plural. Preferir quer dizer que você, quando for escrever, deve também preferir no plural por uma questão de estilística, uma questão de beleza textual. Mas não quer dizer que se você usar no singular estará errado. Tá certo? Então, por exemplo, Ademir da Guia foi um dos jogadores que mais encantaram. Poderia ser singular? Poderia, concordando com um. Mas a gramática diz que ela prefere que fique no plural. Minha filha está aqui na porta. Se você é um dos que admiram o escritor, admiram. Então, a gramática diz que ele prefere o plural.
Aí tem alguns que criaram uma regra diferente, né? Ah, ele prefere concordar com o que antecede o pronome relativo que. Pode ser também, mas eu acho mais fácil de você entender essa regra assim. A expressão um dos que permite singular ou plural, mas a gramática prefere o plural. Tem assuntos, turma, que presencialmente é incomparavelmente melhor de ensinar do que virtualmente. Eu acho que concordância verbal é um assunto mais presencial do que virtual. Eita. 7. E quando o sujeito é o pronome relativo quem? Você viu há pouco que quando é o pronome relativo que, vai sempre concordar com o antecedente de que. E quando for o relativo quem, a gramática aponta duas possibilidades. Você pode concordar com o antecedente dele ou com a terceira pessoa do singular. Exemplo. Fui eu quem pagou a conta, o pagou, concordando com eu, ou quem poderia concordar, ou o verbo poderia concordar com o quem na terceira pessoa. Eu poderia ter, fui eu quem pagou a conta, concordando com eu, ou fui eu quem paguei a conta. Troquei, gente, é porque minha filha tá aqui na porta batendo, me desconcentrando. Vou voltar, só um instante. Quando o pronome relativo é quem, o verbo, pode concordar com ele, na terceira pessoa, ou com o antecedente dele, que no caso é eu. Então, fui eu quem pagou, ou fui eu quem paguei, concordando com eu. Se fosse nós, fomos nós quem pagou, concordando com quem, ou fomos nós quem pintou, né? Ou fomos nós quem pintamos, concordando com nós. Então, quando o relativo é quem, concorda ou com o próprio quem ou com o antecedente dele. Diferente de quando é só o que. Quando é o pronome relativo o que, ele vai sempre concordar com o antecedente. Se fosse que aqui, ia ficar fui eu que paguei. Era a única opção. Fomos nós quem pintamos, se fosse que, né? Sozinho. Tá bem? Recapitulando. Quando o pronome relativo é o sujeito que, se fosse que aqui, ele só ia concordar com eu. Fui eu quem, ou fui eu que paguei. Fomos nós que pintamos. Mas eu estou usando quem. Quando é quem, eu posso concordar com ele mesmo ou com o antecedente dele. Então, fui eu quem pagou ou fui eu quem paguei, como exemplo de cá. Tá bem? 8. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa do singular. É interessante como muita gente erra essa concordância. Muita gente diz assim, Vossa Excelência és diabético. Vossas Excelências vais renunciar. Não tem nada a ver, tá? Não se concorda pronome de tratamento com segunda pessoa tu ou vós. Nada a ver. Vossa Excelência e Vossa Excelência são terceiras pessoas. Eles concordam como se fosse o pronome você. Concorda na terceira pessoa. Então, Vossa Excelência é e Vossas Excelências vão. Ok? Cai muito em concurso e as pessoas erram bastante. Próxima regrinha. Bom, essa regra é a regra dos verbos impessoais. Antes de falar dela, eu vou recapitular as outras. Vamos voltar aqui para a gente recapitular. Vou compartilhar de novo. Eu tô vendo, tem gente que a conexão tá ruim mesmo, tô vendo aqui. Eu tô gravando, tá? Depois eu compartilho com vocês. Então, vamos lá. Quando o sujeito é simples, a regra geral diz que
o sujeito concorda em número e pessoa com o verbo. Então, se é a orquestra tocou. Se são os pares que rodeavam. Então, sujeito simples concorda em número e pessoa com o verbo. Aí depois nós fomos para as regras especiais de sujeito simples, né? A primeira regra especial foi a regra da expressão partitiva, que diz o seguinte: toda vez que eu tiver um sujeito indicativo de parte, o verbo concorda ou com a parte ou com o termo que especifica a parte. Então, no caso de a maioria dos jornalistas, eu poderia dizer que a maioria dos jornalistas aprovou a ideia, concordando com a maioria, como eu poderia dizer que aprovaram a ideia, concordando com jornalistas. Tá certo? A outra regra especial foi a regra relacionada aos coletivos, que parece muito com as de expressões partitivas. Quando os sujeitos são expressões coletivas, como o bando, como, me digam outro aí, a manada, o cardume, né? Substantivos coletivos em geral, o que é que acontece? Você concorda ou com o coletivo, no singular, ou com o termo que especifica o coletivo. Então, se eu tenho um bando de vândalos, eu posso dizer que destruiu, concordando com o bando, ou destruíram, concordando com vândalos, certo? Quando o sujeito é formado por expressões que indicam quantidade aproximada, eu falei o que para vocês? Quando o valor é aproximado, obviamente vai ter sempre um número maior que 1. Então, por uma lógica, né? Vocês estão me ouvindo? Eu estou achando que o microfone está falhando. Não, estão me ouvindo, né? Beleza. Quando a expressão... Voltando. Quando eu tenho... Peraí que tem alguém falando aqui no bate-papo. Estou recapitulando aqui as regras, para a gente ir para os exercícios. Tá. Beleza. Quando eu tenho expressões que indicam quantidade aproximada no lugar do sujeito, expressões como cerca de, mais de, menos de, perto de, valor aproximado, eu tenho sempre um número, então o verbo vai ficar sempre no plural concordando com esse número. Exemplo, cerca de 1.000 pessoas participaram, perto de 500 alunos compareceram. E a expressão mais de um vai concordar com o número 1. Mais de um atleta estabeleceu novo, certo? Agora, quando a expressão mais de um... Deixa eu baixar aqui. Quando a expressão mais de um está associada a um verbo com valor de reciprocidade, aí o que acontece? Aí ele vai para o plural, obrigatoriamente, porque o verbo dá a ideia de ser recíproca a ação. Mais de um colega se ofenderam ou ofenderam-se. Por quê? Porque se fosse mais de um colega se ofendeu, ficaria dizendo que ele ofendeu ele mesmo. Mas quando a ideia de reciprocidade, o plural é necessário para que haja essa ideia de que um fez a ação com o outro. Então, por exemplo, mais de um professor abraçaram-se, mais de um aluno olharam-se. Por que o verbo do plural? Repetindo, porque o valor de reciprocidade exige que a ação aconteça entre duas pessoas. Então, a expressão mais de um, associada a verbo recíproco, obriga o verbo a ficar no plural. Se o verbo não for recíproco, a expressão mais de um faz com que o verbo concorde no singular. Exemplo, mais de um aluno saiu da sala e não saíram. 3. Quando eu tenho substantivos que só existem no plural, eles mantêm o verbo sempre no plural se o artigo aparecer, o determinante. Então, os Estados Unidos possuem grandes universidades. Mas se eu tirar o os e disser somente Estados Unidos, então eu tenho que Estados Unidos possui
grandes universidades. A obrigatoriedade do plural só acontece quando o determinante aparece, tá certo? Quando o sujeito for uma expressão de porcentagem, muito fácil. Eu concordo ou com o numeral da porcentagem ou com o termo que especifica a porcentagem. As duas formas são corretas. Quando o sujeito é o pronome relativo que, a gramática é taxativa em dizer que ele deve concordar sempre com o antecedente. Então, fui eu que paguei, concordando com eu. Fomos nós que pintamos, concordando com nós. És tu que me fazes, concordando com tu. Tá? Quando eu tenho uma expressão um dos que, a gramática diz que deve concordar preferencialmente no plural. Então, Ademir da Guia foi um dos jogadores que mais encantaram. Ele foi um dos meninos que mais estudaram. Então, a gramática prefere plural. Quando o sujeito não é o relativo que, mas é o relativo quem, eles são sinônimos, eles significam a mesma coisa. Agora, na hora de concordar, quando é o que, concorda com o antecedente. Quando é o quem, tem duas possibilidades. Eu concordo ou com o antecedente ou com o próprio quem, na terceira pessoa do singular. Então, fui eu quem pagou, concordando com quem pagou, ou fui eu quem paguei, concordando com eu, com o antecedente dele. Fomos nós quem pintou, concordando com quem, e fomos nós quem pintamos, concordando com o antecedente nós. Quando o sujeito é pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, você, a gramática diz que o verbo deve concordar sempre na terceira pessoa, seja do singular ou plural. Vossa Excelência, terceira pessoa do singular. Ó, é como se fosse ele é. E Vossas Excelências é como se fossem eles vão. Tá bem? Para finalizar agora. Concordância de verbos impessoais. Verbos impessoais são verbos que não possuem sujeito, né? A gramática diz que os verbos impessoais são o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Verbo fazer, quando indica condições de tempo ou temperatura, não tem sujeito, né? Ou verbos que indicam fenômenos da natureza, como chover, ventar, nevar, no sentido real e não no sentido figurado. Toda vez que esses verbos aparecem, eles não têm sujeito. Se eles não têm sujeito, eles obrigam o verbo a estarem sempre no singular, ó, terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, eu já ouvi Wanda Chase, na época que ela trabalhava na Globo, com muita frequência ela falava houveram, né? Eu cansei de ouvir. E outros jornalistas fazem isso até hoje. Então, não é houveram muitas garotas na festa. Se o verbo haver é sinônimo de existir, não só de existir, viu? Vou até botar uma barrinha aqui, ó. Ele é sinônimo de existir ou de acontecer, tá? Existir ou acontecer. Então, havia muitas garotas na festa. O verbo haver fica no singular, porque ele é sinônimo aqui de existir, ok? Poderia ser também, ó, houve acidentes na BR. Por que houve pro e não houveram? Porque esse verbo haver aqui, ele está no lugar do verbo que? Acontecer. Tá certo? Então, houve acidente singular, por quê? Porque ele é sinônimo de acontecer. E, nesse sentido, ele não flexiona, não tem sujeito. Por que, Pro? Por que não? Tem coisas na gramática que são arbitrárias. Verbo haver não tem sujeito. Verbo haver só tem sujeito quando está no lugar dele. Verbo haver é verbo auxiliar. E aqui ele está como verbo principal. Ele está no lugar de alguém que não é o dele. Então, ele não tem sujeito. Tá? É como se ele estivesse fora do lugar dele, de identidade dele, digamos assim. Vamos ver, não sei. Tem horas que meu microfone falha mesmo. Se falhar, vocês avisam, tá? Vou continuar. Então,
o exemplo do verbo fazer, ó, o verbo fazer indicando condições de tempo ou temperatura. Faz 2 meses que não vejo meu pai. E não fazem, né? Esse faz está indicando passagem de tempo, mas poderia ser também indicativo de temperatura. Ó, por exemplo, faz ou fez 30 graus aqui. E não fizeram. Por quê? Porque o verbo fazer aqui está sendo usado no sentido de indicativo de temperatura. Tá certo? E o verbo chover, indicando condições da natureza, chovia ontem à tarde, não tem sujeito. Uma observação que eu faço é que os verbos que indicam fenômenos, se forem usados no sentido figurado, eles apresentam sujeito. Por exemplo, chovem críticas ao governo. Por que chovem flexionou se você disse que o verbo chover, por ser fenômeno da natureza, não tem sujeito? Porque o verbo chover aqui é indicativo de fenômeno? Não, ele está no sentido que nós chamamos de conotativo ou figurado. E no sentido conotativo ou figurado, ele tem o sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito aqui é, ó, sujeito é críticas. E por isso o verbo flexionou e foi para o plural. Certinho? Esse é o bloco 1. Eu acho que é o aparelho dele que não tá funcionando. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Tem gente falando que não tá ouvindo, que vai sair da reunião porque não tá ouvindo nada. Eu acho que é o microfone dele que tá, ou dela, né, que tá com um problema. Bom, essas regras são as regras de sujeito simples. Vocês entenderam agora? Por que não dá para trabalhar tudo no encontro só? Né? Até nas minhas aulas presenciais, quem já foi meu aluno presencial sabe, eu não trabalho concordância todo em encontro só. É maçante, tem que ter um tempo para fixar as regras. Então, não adianta eu pegar aqui agora e já dar concordância de sujeito composto, concordância de partícula si, com verbo com a partícula si, porque vai terminar vocês, sei lá, enchendo de informação, mas sem o conhecimento eficaz e necessário, tá? O que é que nós vamos fazer agora? Resolver umas questõezinhas. Vamos resolver aqui uns desafios? Estou tentando abrir aqui. Eu vou parar aqui o compartilhamento e vou compartilhar exercícios. Agora vocês vão responder a umas questõezinhas. Olha elas aqui. Estou projetando aí agora. Vamos lá. Oi. Tô ouvindo. Pode falar. Bom, vamos responder? São 5 questões, tá? Primeira questão. Assinale a única alternativa em que a concordância verbal... Vocês vão responder no chat, tá certo? Vocês respondem no chat para eu ver se acertaram. Vai lá no chat e aí responde para eu ver.
Deixa eu botar ele aqui para o cantinho para eu ver. Então, assinale a única alternativa em que a concordância verbal está inadequada segundo a gramática normativa. Vá, rapidinho. Ele quer que está inadequada. Responde no chat a letra que vocês acham que está inadequada. Já tem gente respondendo. Ei, todo mundo foi de B. Sucesso. Sucesso, sucesso. A resposta é B. Muito bem, muito bem, muito bem. Parou de projetar e vou botar de novo. Tudo bem, galera. Letra B. Vamos para outra. Eita, peraí que eu botei aí o slide trocado. Peraí. Não, a letra é B de bola. Travou aqui meu notebook, gente. Peraí. Aconteceu alguma coisa. Estou cheio. Travou aqui alguma coisa. Eu vou voltar a projetar aqui, rapidinho. Vamos lá. Letra B foi a resposta. E eu vou projetar de novo, porque sumiu aqui o arquivo. Peraí. Pronto. Vou voltar lá para as questões. Foi. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Mesmo esquema, hein? Resposta, então, a letra B. Qual é a resposta B? Por que B? Porque se é 79%, tinha que ser acreditam, né? Na primeira, a maioria das mulheres gosta, pode concordar com maioria ou com mulheres. Aqui, concorda com o número da fração, votou. Cerca de 200 concorda com o numeral, tá certo? E mais de uma passou mal, concordou com o número 1. Não é isso? Então, aqui está errada, realmente é a letra B de bola. Vamos para a questão 2. Julgue certo ou errado em relação à concordância verbal das seguintes orações de acordo com as regras da gramática normativa. Vamos lá. Quero ver no chat. Respondendo no chat aí.
Esse aí é de verdadeiro falso, viu, Dígio? Vamos lá. É o que, Andresa? Já tá chorando, é? Bora, quero ver. Bora, minha gente. Vamos ver. Quem mais? Bora, meu povo. Agora o povo disparou. Bora corrigir? Olhe lá. A maioria, depois veja, confira aí sua resposta. A maioria dos homens gostam de futebol, tá certo? Tá, poderia concordar com homens. 30% duvidam das propostas feitas pelo candidato. Poderia também ser plural, concordando com 30%. Éramos nós que organizou. Quando o sujeito é o quê? A única opção do verbo é concordar com o antecedente. Então, tinha que ser éramos nós que organizamos. Essa tá falsa. Não sou eu quem mais luto, tá certo. Quem me dá a opção de concordar tanto com o antecedente como com ele mesmo. Então, verdadeiro. João dos vendedores que atingiu. Eu disse o que é você. Ó como essa questão aqui prejudica a vida da gente, né? Ó como essa questão prejudica a vida da gente. A gramática diz que prefere. Tá vendo? Preferir é dizer que tá errado? Não. Então, pode ser a letra E verdadeiro? Pode. Ela prefere, mas ela não diz que tá errado. Tá certo? Então, VVFVV. Beleza, turma? Gramática tem dessas coisas, né? Vamos para a próxima. Simbora. Questão 3. Adoro. Esses tem assuntos que assim online não é a mesma coisa. Presencial tem mais emoção. Mas a gente faz o que pode, né não? A gente trabalha com o que tem. Vamos para a terceira questão. Olhe lá a terceira. Complete as... Poxa. Complete as frases fazendo a concordância adequada dos verbos dados. E aí? Vamos fazer juntos essa. Ela é quem mais? Aí o verbo é trabalhar no presente do indicativo. Ela é quem mais. Ela é quem mais trabalha, concorda tanto com quem como com ela. Oi? Alguém falou? Eita, peixe. Ó, ela é quem mais trabalha. Presente do indicativo, tá vendo? Deixa eu ver quem é que tá falando. Ah, tranquilo, de boa, relaxa. Quais de nós concorda com quais? Quais de nós vendemos mais? Ó, quais, ó, vendemos. Oh, desculpa, concorda com nós. Foi mal. Vossa Excelência, ele vai ficar sempre na terceira pessoa, né? Pretérito perfeito do indicativo. Aprovou. Aprovou. O bando, ó, pretérito perfeito
3 lojas. O bando assaltou. Singular. Isso. Ah, entendi. Quando a gente tem expressão, eu não falei dessa regra, mas alguém falou ali. Quando a gente tem expressão quais de nós, quais de vós, a gramática aceita duas possibilidades. Eu posso concordar com o primeiro pronome, quais, como eu posso concordar com o segundo, tanto faz. Então, eu posso dizer quais de nós venderam, concordando com quais, ou quais de nós vendemos, concordando com nós. Toda vez que eu tiver essas expressões aqui, essa expressão quais de nós ou quais de vós, eu posso concordar ou com o primeiro pronome ou com o segundo, tá? Alguém respondeu ali, eu vi realmente. Pode ser essas duas possibilidades. Óculos. Óculos, acessório fashion. Verbo ser. O está aqui? Não. O saiu, né? Então, óculos é. Beleza? Acessório fashion. Mas se fossem os óculos, se tivesse o determinante, lembre lá de os Estados Unidos, ó. Ficaria os óculos são. Beleza, beleza. Aí, muito bem, Andresa. Vamos para a próxima. Próxima. A concordância verbal está corretamente estabelecida em. Vá, marque aí você, rapidinho. Onde é que está correta a concordância? E aí? Acha que é D? Vamos começar, vamos responder, vamos ver. Dúvidas. Vamos ver. Foi 3 horas. Foi 3 horas? Foram, né? Então, essa está errada. A desistir. Ó. Ele está no lugar de auxiliar, tá vendo? Ele não está no lugar de existir, porque existir já está aqui. Ele está no lugar dele. Haverá de existir. Ele quer que tá correta, né? Segura aí, viu? Segure. Ah, tá errado. Tinha que ser haverão de existir, tá? Porque ele aqui é auxiliar. Ele, como auxiliar, deveria concordar com prováveis. Haverão de existir. Então, ela tá errada, porque ele é auxiliar. Ele aqui não tá no lugar de existir, ele tá no lugar dele. Só foi recebido pelo coordenador quando deu 5 horas no relógio. Quando deram, ó, deram 5 horas. Errado. Fazia dias que participavam do processo. Perfeito, tá certinha, ó. Verbo fazer indicando dias, passagem, não flexiona, ele fica no singular. Esse flexionou, tudo bem. Porque o sujeito é eles participavam, mas esse não, tá certinho.
Choveu, aplausos está errado, é choveram, né? Porque aqui está no sentido figurado. Então, é de errado. Quem acertou, parabéns. Legal, legal. E a última, questão 5. Sesgran Rio. A concordância verbal está de acordo com a norma padrão em... Jogue duro aí. Essa tá fácil. Quero ver que vai acertar. Letra... Letra... Bora, meu povo, empacou aqui, Luísa. Letra... Vamos por partes? Cada um. A expressão cada um só aceita singular. Cada um dos curadores foi responsável. Cada um. Singular. Tá errado. Muitos cartões vêm decorados. Esse vem tinha que ter acento, né? Verbo vir no plural tem que ser acentuado. A maior parte dos cartões encantou, tá certo. Poderia concordar com cartões, como poderia concordar com maior parte. Então, ó, C é a resposta. Está acontecendo diversos, não estão acontecendo diversos eventos. E haviam poucos estudantes, errado. O verbo haver no lugar de existir é havia. Resposta certa, letra C. Aê! Oi, gente, vamos encerrar. Foi muito legal. Muito legal, muito legal. Deixa eu tirar aqui do compartilhamento. Eu já estou aqui à vontade, eu já até deitei que minha coluna estava doendo. Muito obrigada mais uma vez, pela participação de vocês, né? São aulinhas pequenas, mas que fazem a diferença no dia a dia, né? Espero aí ter contribuído de alguma forma. Próximo encontro da gente, vou marcar. Fiquem lá no grupo, não saiam não. Fiquem lá, que aí a gente vai tendo sempre. Sempre vou fazer essas aulas aí. Sempre vou fazendo. Só não faço quando não dá mesmo. Semana passada eu estava barreada, toda me coçando. Não tinha como dar aula para você, gente, com aquela coceira que eu tava. Alergia. Depois eu fui descobrir. Eu fiz alguns, né, exames, fui ao médico. Tive que ir, não tive jeito. Me proteger toda, e é estresse mesmo, essa coisa dessa pandemia, o isolamento, a pessoa que gosta de liberdade, a pessoa, Aline, que gosta de sair, que não gosta de ficar em casa presa, confinada, e de repente ter de ficar, todos nós, não tem jeito, né? E aí, trabalho, enfim, mas graças a Deus estou bem, né? Estou bem, vou ficar de férias aí esses 15 dias, recesso das escolas. Quem sabe, né? A gente marca aí essa continuação para poder, né? Continuar essa aula aí. Vou ficar em casa, vou descansar ao máximo. Não estou saindo, foi só por conta mesmo dessa situação que eu tive. Fiquei preocupada, mas estou bem. Nesse recesso, quem sabe a gente pode fazer a continuação dessa aula. Deem uma estudada, eu vou postar para vocês os slides, né? Deem uma estudada, repassem essas regras de sujeito simples. E aí, na próxima aula,
talvez semana que vem, vou tentar. Estando de férias, dá para acontecer tudo. De férias, tudo é lindo, né? Vou estar de recesso. Aí nós vamos ver as regras dos sujeitos compostos, tá? E depois eu vou dar uma aula de vírgula. O povo está me pedindo, professora, faz aula de vírgula, pontuação, uso da vírgula, uso da vírgula. Vou ensinar vocês a usarem vírgula. Beleza? Agora eu vou dar de comer a minha cria, que tá ali com fome, batendo na porta, pedindo gagal. Tá certo, minha gente? Eu que agradeço a presença de vocês. Eu que agradeço vocês me permitirem estar aqui fazendo o que eu gosto. Tá certo? Forte abraço. Beijo, 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 beijo. Digi, tô com saudade, viu? Próxima aula a gente se vê de novo. Até!